tinham 2 portes, tinha alguns camelôs vendendo laranja, então eu passei no meio e graças a Deus não atingi, não feri ninguém. O meu carro teve um leve amassado, mas o carro que bateu em mim deu perca total. Olá, eu sou a Holly, a assistente virtual da nova série de conteúdos do Arena. No episódio em questão tivemos um acidente inesperado, mas graças a Deus tá todo mundo bem, gente. Ninguém ficou ferido, todas as perdas materiais foram devidamente reparadas, glória a Deus. E glória ao pastor Tony, que inclusive está aqui com a gente para contar um pouquinho mais sobre o ocorrido. Já tá aí, Tony? Conta pra gente, como é que você tá se sentindo? Rolling. A gente faz planos, mas Deus faz outros, né? Então eu estava em sentido ao centro da Ceilândia, fui desafiado a ajudar alguns camelôs que estavam, né, necessitados e levar a palavra para eles, né? A preocupação, a questão profissional, financeira, devido, né, à dificuldade da pandemia e tudo, mas no meio do caminho, né, fui surpreendido com um acidente. Já tinha acionado os meus discípulos para me ajudar, né? E de repente veio um acidente, uma colisão, o cara me jogou quase do outro lado da pista, mas para honra e glória do Senhor, graças a Deus, não aconteceu nada. Tony, como é que foi que isso aconteceu, cara? Então, como foi? Eu estava fazendo a volta para ir para a Ceilândia e de repente fui surpreendido com um carro em alta velocidade que me lançou acima do canteiro, onde tinham 2 portes, tinha alguns camelôs vendendo laranja, então eu passei no meio e graças a Deus não atingi, não feri ninguém. O meu carro teve um leve amassado, mas o carro que bateu em mim deu perca total. E como você se sentiu na hora que o acontecido aconteceu, Tony? Então, fiquei bem nervoso, né, que foi o meu primeiro acidente, sem entender, né, fiquei poucos minutos ali parado no carro, pensando, né, meu Deus, o que tá acontecendo, né? E aí eu até pensei, né, bati o carro, e agora? Como é que tá tudo, né? Tava meio nervoso, né, por conta disso. Fiquei, né, aguardando ali, o pessoal que estava na gravação veio até mim perguntando, pastor, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Né? O senhor tá bem? Tá machucado? Tá ferido? E aí não, só tive uma leve batida na cabeça, né, atrás, mas quando eu saí do carro, a gente já meio, né, descrente por conta da gravação, que já tinha mobilizado e tudo, os discípulos, o pessoal já tinha, né, o local para a gente fazer as gravações. E aí, de repente, a gente tirou todo o equipamento e aí eu senti, né, o Espírito Santo falando comigo. Falou, não, cara, agora é a sua oportunidade. E aí o cara que tinha me batido, né, batido no meu carro, ele ficou sentado ali, acionando o seguro, aquela coisa toda, preocupado também comigo, com tudo, né, com todo acidente. E aí foi a hora que eu falei pro pessoal da gravação, não, vamos fazer acontecer, vou falar de Jesus para esse cara. E foi aonde eu comecei a conversar com ele, descobri a história dele, né? Ele é dentista, ele estava um pouco atrasado para uma consulta e comecei a conversar com ele, né? Passando por alguns problemas familiares, né? Sem tempo para a família. E aí foi aonde eu comecei, né, a falar de Jesus para ele. Falei que existe males que vêm para o bem, para ele acalmar o coração dele, porque aquele momento era um momento de oportunidade de Deus transformar a vida dele. E aí foi aonde eu perguntei onde ele morava, convidei, né, ele para estar nos nossos cultos, na igreja, e perguntei se ele queria uma oração. E aí oramos com ele, né, ele
ficou muito emocionado, né? E aí acionamos o seguro, ficamos conversando, né? O dia foi bem intenso, a gente almoçou juntos, lá mesmo onde foi o acidente, aguardando o carro ser retirado, né, da pista. E para a honra e glória do Senhor, ele aceitou, né, a visita na igreja, né, me mandou mensagem no outro dia, né, falando, agradecendo, né, por tudo que eu tinha feito, orado por ele. A gente foi na seguradora, lá na oficina, levamos o carro para a honra e glória do Senhor, né, não tivemos prejuízo nenhum. Ele, né, teve perca total no carro, porém a seguradora cobriu todos os danos, tanto do meu carro quanto do dele, mas o mais importante foi a semente que foi plantada, né, no coração dele, né, da família, da vida dele, né. Ele tem uns problemas também com o irmão que é doente, então ele estava passando por um momento assim difícil, né, mas que estava se levantando novamente. Então, assim, foi tudo um propósito de Deus. Acredito que há males que vêm para o bem, e esse foi um deles, né? Momento de colisão, momento, né, de aparentemente ruim, que foi bom porque nós sabemos que a vida dele será transformada através do Evangelho, através aí do poder de Deus e poder também da oração. E mesmo depois de um acidente desses, o que te inspirou a fazer isso? Cara, eu acredito que a missão e o Espírito Santo, ele sempre nos orienta ao que nós devemos fazer. E quando veio aquela passagem de não se turbes o vosso coração, eu acredito que veio a calhar porque no momento, né, das nossas crises, no momento das nossas dificuldades, seja ela financeira, seja ela familiar, como era a situação dele, é o momento que a gente precisa confiar em Deus. E foi esse momento que me incentivou a falar, cara, esse cara precisa confiar em Deus e acreditar que Deus tem um plano e um propósito na vida dele. E foi aí que eu decidi, né, falar isso para ele, que ele tem um propósito, que ele tem um chamado em Deus na vida dele, no casamento dele, na família dele. E eu tenho certeza que grandes coisas Deus vai fazer na vida dele. Existem muitos líderes que sentem dificuldade em falar, seja por vergonha, seja por outros medos, outras questões. E o que você diria hoje para esses líderes? Cara, eu diria para esses líderes que um dia alguém pregou para ele, um dia alguém falou do amor de Deus para ele. E muitas vezes essa pessoa que falou do amor de Deus para ele talvez estava numa situação muito difícil, mas pelo propósito, pelo amor em Cristo, levou a palavra, né? E eu acredito que é isso. A gente, independente da situação, a gente não pode se calar diante das diversidades, diante das lutas. A gente precisa falar do amor de Deus, porque todas as vezes que nós abrimos a nossa boca, nós estamos semeando a palavra de Deus. E aí é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que age. Então, em momentos difíceis, líder, você que talvez está passando por uma situação difícil na sua vida, na sua família, não se cale, porque quando você está cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus diz que a sua boca fala daquilo que você está cheio. Então se enche de Deus, que nos momentos difíceis, Deus vai te usar também. O Arena Cast acabou de acabar, gente. Chorem comigo. Não chorem não, porque semana que vem tem mais e a gente tá esperando vocês. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, indicar pra galera. E vem que vem mais conteúdo por aí. Beijo!